professores, na pessoa da professora Maria Vital, professor Segundo, os componentes da nossa missão internacional, professor Fernando Araújo, representando a faculdade, e, obviamente, os meus colegas aqui, debatedores, professor Adson Mello e professor João Miranda. Bem, meu tema é regulação econômica do saneamento básico, fazer uma análise comparativa entre o modelo português e o modelo brasileiro. Aqui, rapidamente, um sumário da ideia que a gente quer trazer, falar um pouco, rapidamente, de agência reguladora, até porque trabalho nela, uma agência reguladora do Estado do Ceará, alguns princípios, alguns requisitos e objetivos dessa agência reguladora, e depois entrar no tema do serviço público de saneamento básico. E aí chegar então à comparação desses modelos regulatórios. Bom, a gente se situar um pouco na ideia de agência reguladora, fazer algumas noções básicas deste instituto. Primordialmente é preciso que se deixe muito claro que a noção de regulação não se pode confundir com regulamentação. Pelo menos esses termos, essas palavras do direito brasileiro, elas não podem ser confundidas. A ideia de regulamentação, ela está associada a uma normatização em caráter infralegal. Aqueles dispositivos, aqueles comandos, enunciados prescritivos que estão na lei, precisam ser melhor delimitados, e isso se faz no Brasil, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a partir de outros instrumentos normativos, decretos, portarias, instituições normativas, de modo geral. A ideia de regulação, ela, regulação no sentido técnico da palavra, ela está num sentido muito mais amplo e tem noções, tem premissas básicas no direito administrativo. Então, traçando aqui algumas características básicas, a gente vai fazer uma rápida digressão histórica para traçar essa figura da regulação e das agências reguladoras. E se chegar a uma definição mais próxima dessa noção de agência reguladora. Figuras com certa autonomia administrativa, elas começaram a surgir na década de 70, pelo menos na Europa, figuras administrativas com um caráter de certa independência. Qual era a noção? A noção é você destacar, descentralizar algumas atividades do Estado, figura central, para regular certos setores da economia, certas atividades econômicas. Essa ideia de descentralização conferiu, portanto, uma certa autonomia, uma certa independência a essas entidades administrativas. No Brasil, que fazendo uma comparação, nós tivemos há um bom tempo, década de 30, década de 40, alguns institutos, o Instituto Brasileiro do Café, Instituto Brasileiro do Sal, enfim, institutos que tinham essa característica inicial e primordial muito parecida com as agências reguladoras. Regulavam certos setores de algumas atividades econômicas, mas não reconhecem todas as características que nós vamos ver das agências atuais. Uma característica de hoje em dia, essas agências só foram surgir no Brasil a partir da década de 90. Tivemos uma nova feição, uma nova configuração do Estado brasileiro, com a Constituição de 88, e só com esse Estado, com o desenho do novo Estado brasileiro, um Estado intervencionista, sim, mas com certa parcimônia no que tange as atividades ao setor econômico.
O governo central ele não teria o papel primordial em realizar as atividades econômicas, mas ele teria um papel de intervir, de certo modo, regular tais atividades. Daí ser difícil nós estipularmos um regime jurídico único para essas agências reguladoras. A doutrina ela fala, de um modo geral, que há uma pluralidade de regimes tão grandes que nós não podemos definir um regime único. Aí é a heterogeneidade desses institutos. Nós temos agências independentes, agências executivas e também agências reguladoras no Brasil. Vai depender do modelo que se adote. Mesmo com a Constituição de 88 no Brasil, a estrutura da nossa administração pública ainda é muito fortemente ligada ao Decreto-Lei 200 de 67. O Estado, a administração pública central, geral, e a descentralização que ocorre a partir das autarquias, das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Só depois de um tempo é que houve esse desenvolvimento para outras entidades, outros institutos, dessa ideia de descentralização e da própria evolução da administração direta. O que orientou, pelo menos, a formação das agências reguladoras? Elas se deveu muito a uma opção técnica. Tentar se desvincular um pouco da ideia, talvez, ligada ao órgão, à gestão central da administração pública, vinculado muitas vezes a questões políticas, a indicações por chefes do Poder Executivo. E a ideia era se trabalhar muito essa questão técnica, de modo a que se tivesse uma maior especificidade no trato das atividades econômicas a serem reguladas. Bom, eu trouxe aqui não é bem uma definição, mas uma ideia, uma noção geral de agência reguladora do professor Marçal Justem Filho. Ele diz: a agência independente consiste numa entidade dotada de competências governamentais significativas, geralmente vinculadas ao conhecimento técnico-científico, composto por sujeitos não indicados diretamente pelo sufrágio popular e titulares de garantias contra interferências externas do desempenho de suas atribuições.